Olá! Começa agora mais um Alesp Conecta. E o tema de hoje é inteligência artificial. Para conversar sobre esse tema, eu recebo aqui o Fábio Cosman, ele que é especialista em inteligência artificial e professor da Poli, da Escola Politécnica da USP. Professor Fábio Cosman, seja bem-vindo ao Alesp Conecta. Obrigado, é um prazer estar aqui. Saúdo aí vocês, a audiência toda aí. Muito obrigado. Professor Fábio, como que a gente pode definir inteligência artificial, conceituar de uma forma que o nosso espectador em casa entenda melhor do que se trata? Bom, eu acho que tem uma definição assim bastante simples e vaga, né? Essa é uma área que se preocupa em construir dispositivos artificiais, em geral computadores, né? Em geral são computadores que nós estamos falando, computadores digitais, né? Aqueles computadores que nós usamos hoje para acessar a internet, para fazer nossas atividades diárias, fazer com que esses computadores tenham capacidade de realizar atividades que nós identificamos como inteligentes, né? Então é uma definição vaga, mas no fundo é isso, né? Essa área começou já há várias décadas, né, com esse espírito de reproduzir atividades inteligentes. Começou mais ou menos em 1950, sempre com essa ideia de trazer para o domínio dos computadores comportamentos que nós possamos identificar como inteligência. Mas essa é a dificuldade, né? O que é um comportamento inteligente? É muito difícil definir isso. Hoje em dia, como a área obteve algum sucesso prático e realmente está despertando muita atenção da sociedade, eu acho que existe assim uma popularização do termo, né? Se usa a inteligência artificial para designar muita coisa, né? Por exemplo, o computador que pode tomar uma decisão sobre uma viagem, sobre uma recomendação sobre qual produto para comprar. Às vezes essas decisões, essas recomendações, nem exigem um comportamento tão inteligente, mas elas são identificadas hoje com a área de inteligência artificial. Professor Fábio, eu achei interessante aí que o senhor falou que isso começa ali mais ou menos nos anos 50. E a gente imagina que inteligência artificial é algo que começou agora. Então quer dizer que talvez ela deva ter passado por um avanço maior depois da disseminação da internet, mas é algo que já vem aí sendo estudado e trabalhado há várias décadas. Então, sim, com certeza. Se a gente for pensar, na verdade, né, nesse espírito mais amplo de busca de um artefato artificial que reproduz capacidades inteligentes, a gente vai voltar séculos na história humana, né? Então, você tem aí filósofos famosos, Leibniz, por exemplo, que 300, 400 anos atrás já especulavam o que seria construir uma máquina, um artefato que tivesse capacidades de inteligência relativamente próximas da humana, né? E havia muita discussão, o que significaria fazer isso? Como que você conseguiria chegar a esse ponto? Eu acho que esse século passado, né, como houve o desenvolvimento dos computadores digitais, essas especulações que existiam passaram a se tornar concretas, né? Então, a partir da década de 50, por exemplo, o trabalho de Turing, o Alan Turing, que inclusive é um personagem pop hoje, né? Já tem filmes sobre ele. É um cientista britânico que discutiu como seria possível usar o computador para fazer máquinas que pensassem, entre aspas, né? A partir dessa década de 50, começou a haver uma concretização dessas ideias em volta do computador digital, né? Então, eu falo 1950, mas na verdade existe um marco aí da área que é 1956, quando foi feito um workshop, um encontro em Dartmouth, nos Estados Unidos, com pessoas que estavam interessadas em explorar essa área de uma forma mais concreta. De 1956 para cá, tem havido muita evolução, né? E momentos de maior evolução, alguns outros momentos de frustração, talvez, menor evolução. Inclusive, se usa o termo inverno da inteligência artificial para designar um momento da década de 70 e um momento da década de 90, onde houve uma certa frustração,
frustração com as grandes promessas que se imaginava encontrar nessa tecnologia e o que se obtinha na prática, né? Eu acho que nos últimos 20 anos, realmente a tecnologia mudou muito, né? Progrediu muito, de certa forma, nos últimos 10 por aí anos, foram realizadas alguns avanços que tornaram a tecnologia mais próxima do cidadão, né? Então foram obtidos avanços em processamento de linguagem, né? Então você consegue agora interagir mais com o computador usando linguagem. Foram obtidos sucessos em processamento de imagem, né? Então hoje você consegue processar o Facebook, tem processamento de imagem automático, várias câmeras vêm com processamento de imagem automático. Então o que aconteceu foi que a população percebeu que havia se cruzado uma ponte aí, feito uma conexão com a máquina que não havia antes, né? E aí eu acho que a sociedade despertou para essa tecnologia que já estava em gestação. Provavelmente nos últimos 20 anos houve um grande progresso na área, né? A gente pode até discutir um pouco como esse progresso aconteceu, mas realmente nos últimos 10, 5 anos, aí realmente a população percebeu que a tecnologia havia maturado, vamos dizer assim, e aí isso gerou toda uma discussão, né, sobre os impactos dessa tecnologia. Professor Fábio, o senhor falou também que, aos poucos, o termo inteligência artificial ele vem se popularizando, ao ponto das pessoas, às vezes, se referirem como determinadas coisas sendo inteligência artificial e nem é. Por exemplo, eu já escutei as pessoas falarem sobre o algoritmo. Então, uma pessoa que entra no YouTube ali, de repente pesquisa um vídeo sobre viagens. E nos próximos minutos o YouTube fica oferecendo inúmeros vídeos sobre viagens. Esse processo que o YouTube está fazendo, que a plataforma está fazendo, é inteligência artificial? Bom, aí não é, né? Quer dizer, vamos dizer assim, os limites da tecnologia são os limites que a própria sociedade impõe, né? O significado das palavras é aquele significado que nós damos às palavras. Então, de um ponto de vista um pouco mais restritivo, não é, né? Porque nós não estamos tentando o YouTube, a Amazon, todos os comércios eletrônicos hoje têm sistema de recomendação, que procuram recomendar novos produtos com base naquilo que foi oferecido antes. Você não precisa inteligência humana para fazer isso, você precisa um algoritmo especializado nesse assunto. O que é um algoritmo? Acho que essa palavra é muito usada e pouco entendida. O algoritmo é simplesmente uma receita, né, de passos que devem ser usados para obter um determinado resultado. Então, por exemplo, você pode ter um algoritmo para fritar um ovo, né? Você pega um ovo, faz isso, e você obtém o resultado. Quando nós usamos a palavra algoritmo, mais em conexão com os computadores digitais, né? Porque os algoritmos são as sequências de instruções que são usadas para obter resultados com computadores digitais. Pode ser um algoritmo para encontrar um caminho usando o Waze, pode ser um algoritmo para fazer uma recomendação de um livro baseado nos livros que foram comprados, ou pode ser um algoritmo para você, por exemplo, tomar uma decisão que envolve negociação com pessoas e tal, que aí é algo que a gente identificaria mais com o objetivo maior da área, né? O objetivo maior da área é reproduzir o comportamento inteligente. Só que, como eu disse, existe uma certa plasticidade, né? A sociedade hoje usa o termo inteligência artificial para várias coisas, entre essas, recomendação, né? Não acho que seja certo nem errado, é uma questão de uso, né? A gente adota o uso das palavras como quando a sociedade evolui. Eu acho que a gente só precisa diferenciar o que é o uso genérico de algoritmos, muitas vezes com coletas de dados, para fazer coisas que nós podemos até chamar de inteligência artificial, mas que não são realmente o objetivo principal da área como concebido originalmente, né? Originalmente o objetivo era muito mais tentar reproduzir a capacidade humana mesmo de raciocínio, de representação de conhecimento, de tomada de decisão, de aprendizado, seria o objetivo maior é reproduzir essa capacidade em computadores. Então, é preciso diferenciar um pouco os vários aspectos. Professor, até para
estender um pouco mais essa análise aí sobre o que é e o que não é a inteligência artificial usada no dia a dia na vida das pessoas. Recentemente eu li uma matéria, acho que de asilos nos Estados Unidos, se eu não estou enganado, que haveriam robôs ali no asilo e que esses robôs faziam companhia para os idosos que ali estavam e os idosos poderiam conversar com aquelas máquinas, né? E as máquinas, conforme elas iam conversando com os idosos, cada vez mais elas detinham informações e tinham mais capacidade ainda de manter um diálogo ali com os idosos. Aí nós já estamos falando, sim, da inteligência artificial? Sim, não, eu acho que aí é um exemplo bastante eloquente de onde se pretende chegar com a área, né? Se pretende chegar em artefatos que de fato você consiga identificar neles um comportamento de alto nível de raciocínio, de capacidade de comunicação e tal. Esses agentes conversacionais que você exemplificou aí, eu conheço assim algumas pesquisas no Japão, por exemplo, muito avançadas nessa área de agentes conversacionais para dar suporte a pessoas de idade e tal. Esses agentes conversacionais, em geral, né, eles são hoje muito populares. Né? Se você pegar, por exemplo, entrar no site de uma empresa de comércio eletrônico, provavelmente você vai ter um chatbot, né, um agente conversacional oferecendo sugestões, recomendações, tentando sanar dúvidas. Então, aí nós estamos indo na direção de algo que realmente precisa de capacidades cognitivas um pouco mais avançadas, né? E eu acho que a pesquisa internacional tem ido em busca desses desafios, né? Como que a gente realmente resolve, interage com as pessoas para resolver problemas, dar suporte no nível de abstração que a gente espera de um ser humano mesmo. E professor Fábio, hoje, quem mais investe no desenvolvimento dessa inteligência artificial? Nós estamos falando de empresas privadas, nós estamos falando da academia, das universidades, estamos falando de governos, seria uma mescla ali de todos esses setores juntos. Quem que, afinal, investe para que haja um desenvolvimento científico nessa área? Bom, eu acho que todos os atores que você mencionou são importantes, né? Durante décadas aí a inteligência artificial era um esforço, sobretudo da academia, né? Com financiamento estatal, muitas vezes de pesquisa. Por exemplo, nos Estados Unidos sempre houve muito esforço em torno dessa área. Na Europa também, em particular no Reino Unido, né? O Reino Unido tem sido sempre um líder em inteligência artificial. No Brasil também, durante décadas, houve sempre suporte a essa área. No estado de São Paulo, eu vou mencionar de novo esse nome, mas nós temos a FAPESP, né, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa do estado de São Paulo. É certamente a maior instituição estadual do Brasil de suporte à pesquisa, financiada aí pelo Estado, através dos esforços do governo estadual, do legislativo, executivo. E é um órgão que sempre foi fundamental para manter a pesquisa no estado de São Paulo e no Brasil. Agora, na última década, eu vou dizer assim, talvez nas últimas 2 décadas, o interesse em inteligência artificial cresceu muito entre empresas, né? E particularmente nos últimos anos nós temos visto grandes empresas, Google, Facebook, IBM, Microsoft, investindo pesadamente em inteligência artificial, né? Eu mencionei a IBM, por exemplo, a IBM foi responsável por alguns dos grandes saltos da área, né? Muitos anos atrás, a IBM fez um computador que jogava xadrez e ganhou do então campeão mundial, Kasparov, em xadrez. Em 2011, a IBM fez um sistema chamado Watson, que ganhou um jogo de perguntas e respostas, ganhou de seres humanos campeões, né? Então, assim, empresas têm sido sempre importantes, mas nos últimos anos, esse cenário mudou muito. Hoje as empresas investem pesadamente, e eu acho que isso é verdade no Brasil também. Muitas empresas têm investido, criado laboratórios, investido em ciência de dados. Eu conheço, por exemplo, só para mencionar o Itaú, tem uma superintendência de ciência de dados muito importante, que lida com inteligência artificial. Muitas startups, muitas empresas apareceram, né? Então o setor privado também é um ator importante nos últimos anos. Os governos, não só como financiadores de pesquisa, mas como indutores da tecnologia e planejadores do seu uso, são também importantes,
E eu acho que nos últimos anos isso se tornou muito significativo no mundo inteiro, né? Então, por exemplo, a China lançou em 2017 um plano de investimento em inteligência artificial que prevê que até 2030 a China tenha liderança nessa área, né? Tradicionalmente a liderança é dos Estados Unidos, ainda certamente é. A China tem avançado demais, tem publicado muito, acho que inclusive passou o número de artigos acadêmicos dos Estados Unidos, mas eu creio que ainda a liderança, ainda nesse momento, é dos Estados Unidos em termos de resultados, mas a China tem esse plano de 2030 avançar e passar a tomar a liderança. Os Estados Unidos também tem um plano, também fez um plano e deu ênfase a essa tecnologia em 2019, se não me engano. A Europa também tem um plano, o Reino Unido tem um plano, mais de 30 países têm planos assim, nacionais de investimento em inteligência artificial. E o Brasil, há 2 semanas atrás, lançou, o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, lançou a Estratégia Brasileira de Inteligência Artificial, chama EBIA, né? Que é um plano que procura mapear as ações legislativas, executivas e até do judiciário e forças públicas, forças de segurança, que devem ser tomadas para explorar e incentivar essa tecnologia, e com isso, com a tecnologia, não apenas incentivar por incentivar, mas de fato procurar que a tecnologia beneficie a população e leve a uma melhor qualidade de vida para todos, né? Então, ou seja, em resumo, todos os atores que você mencionou são importantes, e eu acho que hoje em dia todos estão procurando colaborar para que a tecnologia floresça e auxilie a população como um todo. Devido à importância desse tema, a importância da inteligência artificial, até para o desenvolvimento de novas tecnologias, pela utilização de novas tecnologias, é exagero dizer que hoje existe uma corrida entre os países para quem consegue desenvolver melhor essa área e que o desenvolvimento dessa área é sinônimo também de, num futuro breve, um desenvolvimento econômico maior? Não, com certeza. Eu acho que há uma, eu não sei se há uma corrida, né? É uma corrida com vários diferentes corredores, né? Você tem alguns corredores mais focados, talvez, em ter a liderança. Eu acho que a China e os Estados Unidos estão competindo. A Europa tem se posicionado também muito fortemente para ser um competidor, como eu disse, o Reino Unido. Mas eu acho que cada uma das entidades nacionais aí tem um objetivo, né? Então, alguns países têm procurado enfatizar planos, estratégias por exemplo, focam talvez no uso mais geral da tecnologia para a população, ou no uso da tecnologia para melhorar a saúde da população, ou seja, levam para um lado de algum foco em particular, né? Outros países têm planos gerais, que procuram dizer assim, olha, nós vamos liderar, ou nós vamos ter tal objetivo maior. Então, não é exatamente uma corrida, né? É uma corrida com vários corredores correndo em direções diferentes. Mas é uma corrida no sentido que todos estão tentando usar essa tecnologia para dar um salto no seu desenvolvimento, um salto que, se não for dado, quem não der vai ficar para trás, né? E quem der vai ter condições de competir de forma geral em muitos aspectos. Então, eu acho que assim, é importante para os países e para os órgãos planejadores, os legislativos, executivos, olharem para essa tecnologia com seriedade, né, procurando investir para que no futuro os passos sejam dados, né, e as diversas entidades, os diversos países, os diversos estados não fiquem para trás, né. Eu acho que esse é o mais importante. Professor, eu fazer uma pergunta agora para o senhor, até me aproveitando dessa sua experiência no mundo acadêmico e no dia a dia com os alunos, com jovens, com estudantes. Muito se discute também se a inteligência artificial não estaria rompendo ali algumas barreiras éticas, né, morais, se de repente a invasão de privacidade das pessoas
não estava excedendo um limite por causa da inteligência artificial. O que o senhor pensa a respeito disso? Como o senhor analisa isso? E como que é esse diálogo dentro da academia e com os estudantes para que existam cuidados para que se avance a tecnologia, mas também não se tire ali, de repente, direitos de cada cidadão? Não, então, essa discussão ética ela é muito importante hoje, né? Eu acho que há 10 anos atrás, 15 anos atrás, havia relativamente pouca discussão na academia, porque a tecnologia ainda não tinha atingido um ponto de ruptura mesmo, de massificação. De lá para cá, essa discussão tem acontecido de forma muito intensa, né? Existem muitos esforços de discussão, debate sobre quais diretrizes éticas têm que ser respeitadas, né? Então, hoje já existem diretrizes, por exemplo, da OCDE. A OCDE é uma organização de países desenvolvidos que lança vários estudos e diretrizes. Eles têm uma diretriz para a inteligência artificial. A Unesco também está trabalhando numa diretriz internacional sobre ética em inteligência artificial, né? E os vários países que têm desenvolvido estratégias e diretrizes têm procurado olhar para a inteligência artificial do ponto de vista ético, né? E as questões que preocupam os órgãos reguladores legislativos são amplas, né? Uma delas é privacidade, mas também existe a questão de quem é responsável por uma atitude, né? Se você tem um dispositivo artificial que toma uma decisão, essa decisão cria algum problema, quem que é responsável, quem que deve arcar com os custos dessa decisão? Então é uma questão difícil também. Existe uma outra questão que é o seguinte: quanto que você tem que exigir que as decisões tomadas por um artefato artificial sejam inteligíveis, compreensíveis pela população, né? Porque você tem até uma questão sobre a democracia, né? Se você está numa determinada sociedade onde as decisões são tomadas de forma artificial e você nem sabe por quê, você tem um problema sério de representatividade, né? Então, é muito importante que as decisões sejam tomadas de forma compreensível, que as pessoas entendam por que elas estão sendo tomadas e que elas possam ser comparadas com as regras, as leis, os regulamentos que existem naquela sociedade. Então, não é simplesmente privacidade, mas é todo um conjunto de possíveis preocupações que têm sido abordadas por esses órgãos que eu falei, por exemplo, a Unesco, por exemplo, né, abordando todas essas questões. Eu acho que ainda vai demorar alguns anos para essas questões se cristalizarem, né? E também é muito importante que isso realmente seja feito com cuidado e com calma, porque se você fica com receio da tecnologia antes de que aconteçam realmente, antes que você tenha clareza sobre os reais formas de controlar, você pode acabar tomando decisões que vão impedir um progresso, impedir esse salto, impedir uma certa competitividade que é desejável, né? Então, eu acho que cabe aos órgãos reguladores uma certa calma, uma capacidade de estudar o tema, analisar exatamente quais são os perigos e quais são as formas de controlar esses perigos, esses riscos, que sejam viáveis, sem atrapalhar a melhoria da qualidade de vida humana que nós todos estamos perseguindo, né? Então, eu acho que é um desafio muito grande, é um desafio onde a academia e os governos e os vários órgãos reguladores têm que trabalhar juntos, né? Mas é algo que vai se desenrolar ao longo dos próximos anos. Professor, me corrija se eu estiver errado, mas eu acho que o senhor dirige, né, um centro de inteligência artificial dentro da Universidade de São Paulo, uma das principais universidades aqui da América Latina. Como que é esse trabalho que vocês fazem no Centro de Inteligência Artificial e o que o senhor destacaria como conquistas já nesse setor em relação a esse tema e quais seriam ainda os principais desafios? Bom, de fato eu trabalho na Universidade de São Paulo, né, na Escola Politécnica, mas eu hoje ocupo a posição de diretor do Centro de Inteligência Artificial, que foi criado no ano passado na universidade, sediado na universidade, com vários parceiros, né, temos outras universidades parceiras, por exemplo, o ITA,
a PUC São Paulo, a FEI, né? Mas foi criado esse centro a partir de um suporte da FAPESP, que eu já mencionei, que é um órgão fundamental aí no financiamento da pesquisa e desenvolvimento do Estado de São Paulo, e da IBM, né? Então, a FAPESP e a IBM fizeram um acordo, os dois aportam recursos. Esses recursos ficam dentro de um programa da FAPESP chamado Programa de Centros de Pesquisa e Engenharia, né? A FAPESP tem uma série de centros nas mais diversas áreas de conhecimento, né? Só para dar um exemplo, a Escola Politécnica cedia um outro centro, que é o Centro de Pesquisa em Gás e Sustentabilidade, que nasceu a partir de uma parceria com a Shell, né? A FAPESP e a Shell trabalhando juntas. O Centro de Inteligência Artificial é sediado na USP, dentro de um órgão da USP chamado Inova USP, que procura tecnologias disruptivas e inovações, tá certo? Inteligência artificial está entre elas, então é um dos focos aí do Inova USP. Esse centro foi criado com o objetivo de colocar a pesquisa em inteligência artificial num patamar internacional, trabalhando com mais de uma centena de pesquisadores do estado de São Paulo, né, e pesquisadores associados de outras universidades, tá certo? Nós temos desenvolvido vários diferentes projetos. Eu vou organizar os projetos aqui para ficar claro em 5 diferentes linhas, que são as linhas que nós chamamos de desafios, né? Então, nós procuramos estruturar os nossos projetos em 5 diferentes linhas, né? Uma delas é o processamento de linguagem natural, né? Hoje em dia, a linguagem natural é a linguagem que nós falamos, que nós escrevemos, né? Processar essa linguagem por meio de computadores é um desafio. Hoje existem muitas ferramentas para processar inglês, a língua inglesa, muito menos ferramentas para processar a língua portuguesa. Então, nós temos feito um esforço para desenvolver ferramentas para processar a língua portuguesa. A segunda linha é o desenvolvimento de agentes conversacionais sobre áreas do oceano brasileiro, áreas do que a gente chama Amazônia Azul, né? A área do oceano que pertence ao Brasil. Aí é mais voltado a uma divulgação de tecnologia, de fatos e tecnologia visando sustentabilidade do oceano. Uma terceira área é tomada de decisão na cadeia de produção de alimentos. É algo que tem a ver com o agronegócio que é uma das forças do Brasil, do estado de São Paulo. Depois nós temos uma outra linha, um outro desafio, que é melhorar o diagnóstico e a reabilitação de pacientes com AVC. Essa é uma linha que procura usar a inteligência artificial para melhorar a área de saúde, né, em particular a medicina voltada para AVC. E nós temos um último desafio aí, que é voltado para a área de humanidades. No nosso centro, a gente tem um centro bastante interdisciplinar, com pessoas de todas as diversas áreas da universidade, inclusive a área de humanidades. Então, temos pessoas, sociólogos, pessoas da área de direito, economia, que estão olhando o futuro do trabalho e como que o trabalho vai ser impactado pela tecnologia de inteligência artificial, né? Então, temos todas essas linhas, esses desafios aí, cada um deles tem vários pesquisadores, e se a audiência estiver interessada, pode olhar o nosso site, né? O nosso site é c4ai.inova.usp.br. Lá você vai encontrar todos os nossos projetos e desafios aí. Perfeito. Professor Fábio Cosman, especialista em inteligência artificial, professor da Poli, né, da Escola Politécnica da USP. Muito obrigado pela sua presença aqui no Alesp Conecta. Muito obrigado, eu que agradeço. Bom dia aí a todos. Termina aqui mais um Alesp Conecta. Obrigado pela sua audiência mais uma vez e até o próximo programa.